Bem-vindo ao nosso curso da iFix e continuando com nossas aulas sobre animações, vamos falar sobre animação de objetos pelas cores, ok? Então eu tenho aqui um objeto retângulo, ok? Eu tenho esses três objetos retângulos que eu já coloquei as animações, tá? Suas devidas animações. A animação, ela pode se dar pela cor de foreground, que é a cor de frente, o edge, que é o contorno, e pelo background, que é a cor de fundo, tá certo? Então vamos ver aqui essa cor pelo foreground, ok? A seleção de cor pelo foreground, ela pode ser feita pelo valor corrente, pelo alarme não reconhecido e pelo alarme atual, ok? E a forma do valor atual, né? A gente pode selecionar pelo range, ou seja, por uma faixa, tá certo? Então eu selecionei aqui as seguintes faixas. De 0 a 20, ele vai ficar vermelho. De 20 a 40, verde. De 40 a 60, azul. De 60 a 80, ciano. E de 80 a 100, rosa. Ok? Perfeito? Muito bem. Eu posso também fazer o seguinte. Digamos que essa variável ela tem ajustes de alarme, né? Essa variável aqui, ó, ela tem set points de alarme, ok? Então, no momento que ele dá um alarme, eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar ele piscar quando um novo alarme for detectado, ok? E aqui eu seleciono a cor da piscada de alarme, né? Ok? Então vamos clicar OK aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? Esse primeiro objeto aqui, eu selecionei ele para ele exibir a cor pelo valor corrente, né? Deixa eu tirar isso aqui, depois eu mostro, tá? Então eu mandei ele animar a cor pela cor do valor atual. Esse outro aqui, eu estou mandando ele animar a cor pelo alarme atual, certo? Mesma coisa, só que aqui eu mudei as cores, tá? Quando ele está em OK, ele está verde. E nas cores de alarme, ele está marrom, vermelho, amarelo e laranja. Perfeito? E essa outra aqui, eu estou animando pelo alarme não reconhecido, tá? E observa o seguinte, nas cores, tanto pelo alarme corrente quanto pelo alarme não reconhecido, ele não está usando range, tá? Ele está usando exact math, ok? Muito bem. Então eu vou colocar essa tela em execução, em Ctrl W, e você vê aqui o valor está em 60, bom, ele está variando, né? Tá certo? Ó, você vê que sempre que ele chega num determinado valor, ó, 20, ficou vermelho, aí desceu, foi até o zero, começa a subir de novo. Isso aqui isso aqui é uma senoide, né? Ele está fazendo uma senoide aqui, ok? Ele vai subir, a partir de 20 ele vai mudar de cor, depois vai mudar de cor. E aqui é a mesma coisa, tá? Pelo alarme corrente. E esse aqui, ele está animando pelo alarme não reconhecido. Quando eu cliquei nele para reconhecer alarme, ó, ficou verde, reconheci. Aliás, ficou no high, 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 reconheci. Toda vez que eu clico nele, eu programei um script para reconhecer o alarme. Muito bem, chegou no 100, começa a descer. Ele ainda está em high, high, só vai sair de high, high em 80. Ficou em high.
Ok. Esse alarme, o alarme que deu aqui eu já havia reconhecido, né? Agora você vê que ele vai chegar em low, 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 ok? Eu tenho dois alarmes aqui para reconhecer, tá? Quando eu clico nele, ele reconhece. Você vê que ele vai voltar para normal e vai continuar aqui marcando pelo menos um alarme. Esse aqui é o alarme atual. Foi para low e continua aqui, ó, não reconhecido, né? Tá em ok, continua aqui não reconhecido, tá vendo? Clicar ok aqui para ele voltar ao normal. Já voltou a ter alarme. Ok? Então, muito bem. Observa o seguinte, agora eu vou concentrar aqui, tá? Observa o seguinte. Aqui nessa janela do valor corrente, eu tenho aqui range e tenho exact math, certo? Eu vou deixar desse jeito aqui e vou dar ok. Olha o que acontece com... Ficou preto, ó. Ele não assume a cor. Para ele assumir a cor, ele teria que bater exatamente o valor que a gente quer, né? No caso 0, 20, 40, 60, ok? Ele já começou a subir. Não deu tempo o iFix ver quando ele chegou em 0 lá no meu PLC, ok? Então ele vai ficar eternamente preto aí. Raras são as vezes que ele vai fazer a transição, tá? Mas vai ser tão rápida que a gente nem vai perceber. Então o que é que acontece aqui? Como eu botei aqui exact math, ele só vai ficar vermelho quando ele tiver exatamente 0. Quando ele tiver exatamente 20, ele é verde. Quando tiver exatamente 40, ele é azul. Ciano, exatamente 60, 80, exatamente 80, ele vai ficar rosa. Então, eu tenho aqui uma opção de colocar tolerância. Só que essa tolerância é o seguinte, eu vou botar aqui uma tolerância de 5. Essa tolerância, ela vai fazer o seguinte, aqui é 0, então ele vai de menos 5 a 5. De menos 5 a 5, ele vai exibir vermelho. O verde vai ser de 15 a 25. O 40 vai ser de 35 a 45. Ok? Eu estou colocando uma tolerância para mais e para menos de 5, de 5, ou seja, 5 inteiros. Perfeito? Vamos ver. Você vê que já muda um pouco, né? Aqui, ó. 49, 50, 58. Pronto, chegou a 65, saiu de 65, ele já 75, 85, ele sai. Ok? Perfeito? Então, assim, essa questão da tolerância, ele vai dar uma tolerância. Só que a gente vai ter que entender o seguinte. A tolerância que eu colocar aqui, ele vai dividir ao meio isso aqui. Esse valor vai ficar exatamente no meio da tolerância. Tá certo? Então, às vezes, isso aqui pode resolver. Ou a gente utiliza esse. Ok? Ou utiliza esse aqui, que ele vai dizer, desse valor até esse vai ser isso aqui. Depois disso, ele vai mudar. Se for no exact, então, no valor exato, então eu vou ter, dentro desse valor, eu estabeleço aqui uma tolerância. Então, ele vai exibir dentro da tolerância, ele vai exibir o valor. Se eu quisesse, por exemplo, qual é o intervalo entre eles? Né? É sempre de 20. Ó. Então, eu poderia botar uma tolerância de 10 aqui. Então, de menos 10 a 10 é vermelho. De 10 a 30 é azul. Aliás, é verde, né? E assim vai. Então, você seleciona qual é o melhor que você quer, tá? Essas linhas aqui, você não tem necessariamente que usar todas, ok? Você pode inserir e remover linhas, ok? Ou resetar aos padrões. Perfeito? Reset to default e reseta aos padrões. Certo? Eu vou botar esse 10 aqui, deixar no exact math, deixar no tolerância de 10 e vamos fazer um teste agora. Ok? Ctrl W.
Ó, tá no 3, até chegar em 10, até voltar até o 10 ele vai ficar vermelho. Passou do 10 ele muda para verde, ok? Aí quando ele passar de 30 ele vai ficar azul. Ok? Você vê que antes era de 0 a 20, depois de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Agora já, aqui ele vai até o 90. Passou, fica preto. Perfeito? Porque eu não tenho o escala de 100. Ok? Perfeito? Então, atenção com isso aqui, tá? Atenção com isso quando for utilizar. Isso aqui, utiliza o range mesmo, que é o mais comum. Esse aqui, Blink New Alarm, ele vai fazer o seguinte: toda vez que a variável entrar em estado de alarme, ela vai piscar esse objeto. Aí, ó, olha ele piscando. Ok? Por que ele está piscando? Porque ele entrou no estado de alarme. Aqui eu botei uma propriedade, eu programei um script aqui para eu clicar e ele sair do alarme, tá? Ele entrou em alarme de novo. Eu tenho que clicar para ele sair. Vamos entender agora, de uma vez por todas, essa questão de piscar e ficar estático nas situações de alarme, ok? Então vamos ver aqui o seguinte. Nesse gráfico aqui, essa é a minha variável, tá? Nessa senoide aqui é a minha variável. Aqui eu tenho o limite de alarme muito baixo, essa linha fixa vermelha aqui. Essa linha fixa amarela aqui no gráfico é o alarme baixo. Essa outra linha fixa amarela é o alarme alto. E essa outra linha fixa vermelha é o alarme muito alto. Ok? Então, quando ocorre isso aqui, a linha azul ultrapassou a linha amarela, então ele entrou em alarme alto. Quando ele ultrapassa essa outra vermelha, ele entrou em alarme muito alto. Aqui na descida, ele desceu, ok? Desceu, baixou do nível baixo. Então ele entrou em alarme baixo. Aqui, ele baixou do alarme muito baixo. Então ele entrou em alarme. Essa faixa aqui é a faixa normal de operação, tá? É onde se espera que a variável opere em condições normais. Perfeito? Então vamos entender aqui. Então aqui embaixo eu fiz um gráfico para a gente entender isso bem direitinho, tá? No momento 1 aqui, ó, nesse momento 1 e no momento 2, a variável está tranquila, né? Esse aqui eu coloquei a tag, mas é minha variável, tá? Ela está aqui operando tranquilamente. Ok? Não tem condições de alarme, ela não entrou em alarme, ou seja, ela está normal, está dentro da faixa. No momento 3, ela entrou numa condição de alarme, ok? Não importa qual foi, ela entrou numa condição de alarme. Então, quando ela entrou na condição de alarme, o status de piscar dela foi para 1. Então ela ficou piscando lá, né? A animação de piscar, ok? E não foi feito nenhum reconhecimento, ok? Não foi realizado nenhum reconhecimento de alarme. Então ela foi para a condição de alarme no momento 3, no momento 5 ela desceu, voltou para a situação normal. Mas ela ainda continuou piscando. Por quê? Porque até então não foi feito nenhum reconhecimento de alarme, ok? Então no momento 7 foi reconhecido o alarme, ok? Foi dado um comando de reconhecimento, então ela parou de piscar, ok? No momento 8 aqui ela parou de piscar, ok? Continuando aqui, se a gente observar, no momento 9, logo na sequência, a variável entrou de novo em alarme, ok? Então o que aconteceu? Ela voltou a piscar, certo? No momento, ainda no momento 9, ela deu um pulso e voltou para a condição normal, né? Então ela voltou a piscar aqui, ó, ficou piscando, ok? E até aqui, no momento 14,
no momento 14 não foi feito nenhum reconhecimento, ok? E no momento 14 ela voltou na condição de alarme, ok? Ela voltou à condição de alarme, vê que ela está em alarme, ok? Sendo que no momento 15 aqui, no momento 15, foi realizado um reconhecimento, ok? Foi realizado um comando de reconhecimento do alarme, ok? Então ela parou de piscar. Ainda a variável continuando em alarme, ok? Ela continuou em alarme, mas como o alarme já foi reconhecido aqui no momento 15, então ela para de piscar, ok? Mas ela continua na condição de alarme, ok? E assim ela segue, não é? Assim ela segue normalmente até que a variável volte ao normal. No momento que ela volta ao normal aqui, ó, no momento 18, não é? Que ela desceu aqui no momento 18, então o que aconteceu? Ela já estava sem piscar e permanece e não precisa mais de nenhum comando, né? O comando já foi dado aqui, ok? Então, o que é que a gente resume? A variável ela vai piscar, não é? A sinalização de alarme piscando para alarme, para a condição de alarme, ela vai ficar piscando até que seja reconhecido. Não importa se a variável ela está em alarme ou não está em alarme, ok? Ela vai disponibilizar a animação de piscar, ok? Você pode utilizar a animação de piscar enquanto que o alarme não foi reconhecido, ok? Quando o alarme é reconhecido, ele para de piscar, ok? Quando o alarme é reconhecido, ele para de piscar. Se ele permanece na condição de alarme, ele continua lá dizendo, estou alarmado, mas ele não pisca mais porque o operador já tomou ciência do alarme. Ele agora está tomando as providências para que a variável saia da condição de alarme, ok? Então, ela saiu da condição de alarme. Se ela, porventura, voltar a alarmar, aí sim, volta tudo de novo. Começa a piscar, ok? E aguarda um reconhecimento. Perfeito? Então, é isso aí que acontece, ok? É dessa forma que funciona. Muito bem? Então é isso, tá? Vamos continuar com o nosso estudo. Deixa eu só finalizar. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esse Blink on New Alarm. Perfeito? Isso aqui é muito interessante a gente usar em chaves chaves de alarme, né? De nível muito alto, de pressão muito alta, de vazão muito alta, ok? A gente vai ter a oportunidade de ver isso mais adiante, tá? Então, esse recurso de piscar alarmado é um recurso bastante interessante, ok? Então, vamos parar por aqui, que essa animação é bem simples, tá? Nos vemos na próxima aula, ok?